Antes da reunião eu estava mexendo aqui em algumas coisas e eu achei a bula de um remédio que eu tomei um tempo atrás. Queimação no estômago, já teve? Aí eu tomei e resolveu. Aí eu estava lendo aqui, até marquei aqui, uma outra coisa que esse remédio faz. Resolveu o negócio da queimação e eu lendo o que pode acontecer. Primeira coisa, insônia. Ixi, imagina, insônia, dor de cabeça, tontura, náuseas, sintomas extrapiramidais, ou seja, pode parar alguns movimentos do corpo. Credo, hein? Terrível, hein? Pois é. Galactorreia, já ouviu falar sobre isso? A mama vai crescer, coitado, agora tem que usar sutiã. Aumenta o leite do peito, misericórdia. Aumento das mamas e um monte de coisa aqui. Não vou dizer o nome para a senhora, não. A senhora nem nunca tomar isso aqui. Não vale a pena dizer o nome. O que isso aqui tem a ver com o que eu quero lhe falar hoje? O remédio curou. Mas eu li para você agora os efeitos colaterais. Isso aqui tem muito a ver com a nossa fé. Porque quando você decide mesmo se entregar para o Senhor Jesus de fato e de verdade, Ele cura você. Ele cura a sua alma. Ele resolve os seus problemas, como você viu no caso da moça. Cura da depressão, da ansiedade, dos traumas, apaga o passado, restaura o bandido, restaura o ladrão, restaura as pessoas que aí fora são taxadas como casos perdidos. Ele cura. Como esse remédio resolveu a coisa simples no estômago. Agora, quando você se entrega de verdade, se torna um cristão, também tem os seus efeitos colaterais. E é aí que muita gente não aguenta. Eu vou dizer para você que efeito colateral é esse que causa. É o efeito colateral chamado perseguição. Tem gente aqui que nunca foi perseguida até começar a vir para a igreja. Tem gente aqui que nunca foi perseguida até você dizer, olha, a partir de hoje eu vou fazer tudo direito, eu vou me entregar para Jesus, eu vou abandonar essa vida de bagunça que eu tenho. Parece que todos os olhos se voltam para você. É o efeito colateral que acontece com todo aquele que se entrega de verdade. É por saber disso, desse efeito colateral, que muita gente ela só vai até a metade do caminho. O que eu quero dizer com isso? Fazendo uma analogia com o remédio, ela só quer a primeira parte. Ela quer só a cura. Ó, me cura, Senhor. Muda a minha vida, me prospera, me abençoa, me faz sair do aluguel, me ajuda a restaurar o meu casamento. Deus ajuda. E ela para por ali. Ela não se casa com Deus. Ela não se batiza, ela não se entrega, ela não assume uma aliança verdadeira por saber que essa entrega vai gerar esses efeitos colaterais. Porque uma coisa é a pessoa dizer aí fora, e aí, fulano, você, qual é a tua fé? Ah, eu frequento a igreja, que nem eu ia no começo da igreja. Eu lembro que alguns amigos meus da escola me viram dentro da igreja, quando eu comecei, e eu fiquei com uma vergonha muito grande. Eu me envergonhei de Jesus e hoje eu me envergonho disso. Porque falaram para mim em tom de zombaria. Vem cá, você está indo naquela igreja agora? Eu falei, não, eu só vou para acompanhar minha mãe. Dei uma desculpa. Eu estava pegando firme, eu queria as coisas de Deus, mas eu não tinha coragem de assumir. Ou seja, eu não queria enfrentar os efeitos colaterais. E por isso muita gente não se entrega de verdade, ela vai só até o meio do caminho. Mas se a pessoa agir como eu agi lá no passado e não consertar isso, a pessoa pode estar negando a sua fé. Está escrito que se eu o nego diante dos homens, ele vai me negar aonde? Diante do Pai. Então essa mensagem de hoje, breve, tem a finalidade de levar você ou a se decidir e se entregar de verdade, como também você saber que se você se entregou para Jesus, você vai ser perseguido. Aqui no livro de Lucas 10, 27, pode manter aberto aí em Atos, tá? Não precisa tirar daí não. Jesus disse assim, e qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser o meu discípulo. Que cruz é essa, pessoal? É a cruz da perseguição.
É a pessoa que entende, não, eu prefiro ser perseguido em nome da fé do que amanhã ser pisado pelo diabo. É aquela pessoa que já assumiu tanto a fé dela que ela não se importa mais com a opinião dos outros. Ela está pronta para tomar pancadas e seguir com Jesus como em nome de uma gratidão do que ele fez por ela. Ele fala mais uma vez aqui em João 15:18: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. E isso, pessoal, é algo que vai acontecer automaticamente se você se entregar para Jesus de verdade. As pessoas aí fora hoje, elas não gostam dos evangélicos, se pudessem fechariam as igrejas. Por quê? Porque aquele que é o cristão de verdade, ele incomoda. Ele não aceita corrupção, ele não aceita mentira, ele não aceita as coisas erradas. É aquela pessoa que às vezes chega numa certa rodinha, porque tem que entrar ali, porque trabalha ali, porque estuda ali, e a rodinha se desfaz, porque nós nos tornamos, digamos que os sem graças da turma. Entende o que eu quero dizer, pessoal? Tá conseguindo se identificar em alguns casos? É o que acontece. Você se torna uma pessoa, eu diria, não mais interessante para outros. Porque outrora, os amigos falavam, fulano, e aí, vamos para onde essa noite? Ah, você já marcava, vamos para tal lugar, para balada, para bagunça, para boate, para tudo que é lugar. Hoje, para você que se entregou de verdade, vão te convidar, e você fala, não, fulano, hoje eu estou em outra. Começam a te atacar, começam a te perseguir, começam a zombar de você, e aí, agora você virou crente, agora você virou Bíblia, agora você virou careta, agora você ficou maluco, agora você ficou doido. É ou não é assim, pessoal? Começam as perseguições, gente que te provoca para que você surte, saia da sua razão, xingue um palavrão, se aborreça, e as pessoas ficam torcendo para poder jogar na sua cara e dizer, vem cá, você não é crente? Você não está indo na igreja agora? Por que você está agindo assim? É ou não é verdade, pessoal? O mundo nos odeia. Eu tiro isso por nós, pessoal. Quando a gente sai às ruas aí, quando a gente encontra alguém da igreja, as pessoas nos recebem muito bem, ó, pastor e tal. Quando nós encontramos às vezes aqueles que estão sofrendo, que iriam vir na igreja, mas não conseguiram ainda, mas também são os que ainda nos recebem com um sorriso nos lábios. Passou disso, pessoal, é cara de pitbull pra gente. Pessoa que tem lugares que a gente vá, a pessoa fica assim, ó, se ela pudesse matar, ela matava. Porque reconhece a gente da igreja, reconhece a gente da televisão. Mas é o que acontecia com Jesus. Diga para mim, pessoal, qual o mal que Jesus fazia para as pessoas? Nenhum. Quando ele veio para essa terra, ele curava, libertava, expulsava os demônios, restaurava a visão dos cegos, a força dos paralíticos. Mas era Jesus fazer um milagre, imediatamente vinham as perseguições e expulsavam ele de um lugar e ele tinha que ir para outro lugar. É assim, porque Jesus chegava em certos lugares, acabava o comércio. Lembra daquele Simão mágico? Lembra disso? Que quando Lucas chegou lá, quando Filipe chegou lá e começou a apresentar Jesus, todo mundo deixou de seguir o mágico para seguir a quem? Jesus. Vieram as perseguições. Quando Jesus chegava, o problema se resolvia, acabavam os comércios, acabavam os enganos, e isso incomodava os incrédulos. Então, é o que vai acontecer quando você, se ainda não se entregou, quando você se entregar. É o que acontece com a gente, e se tem alguém que pode falar de perseguição, somos nós. Porque olha, eu sei que muitas igrejas são perseguidas, mas eu não conheço, se você conhece, me diga. Eu não conheço alguma mais perseguida do que a nossa. Você conhece, pessoal? Não tem não. Aí eu pergunto para você que vem aqui, assiste às reuniões do início ao fim, participa de tudo que se faz, qual o mal que nós fazemos para as pessoas? Diga aí, pessoal. Qual o mal que nós fazemos? Nenhum! Nós fazemos exatamente o que Jesus fazia. Tem o problema, nós usamos a fé para resolver o seu problema. Depois que resolvemos o seu problema, a gente fala para você, é chegado o reino dos céus. Amém, pessoal? Mas nós somos perseguidos, somos os bandidos, somos os ladrões, somos os enganadores. Não tem nada de anormal nisso. O que tem de anormal? É a pessoa dizer que é de Deus, ela dizer que se entregou 100% para Deus, e ela não incomoda ninguém. Ela deve, de fato, avaliar essa entrega e esse cristianismo. Eu diria que a perseguição é meio que um selo de autenticidade do verdadeiro cristão.
Você sabe quando você vai comprar qualquer coisa, você se importa em saber se aquilo é original ou pirata, é ou não é, pessoal? Então tem o cristão original. O original passa por quê, pessoal? Por quê? Por perseguições. E tem o pirata, o cristão comprado ali no Paraguai, aquele que não incomoda ninguém, aquele que está aqui na igreja, ó Deus, aleluia, santo, 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 mas sai daqui e vive a vida de incrédulo. Esse vai incomodar a gente? Esse não vai ser perseguido. Esse, as pessoas lá fora vão dizer assim, poxa, fulano é tão bacana, né? Você vê que ele vai lá na igreja, mas não é chato, quando vem aqui daqui a pouco se junta com a gente fuma aqui um cigarro de maconha, tranquilo. Não, você vê, vai lá na igreja, mas faz tudo o que tem que fazer, não é de verdade. Está negando a sua fé. E não quer passar ou sofrer o quê? Os efeitos colaterais. Estevão, agora entra o texto que eu pedi para você abrir aí, foi o primeiro mártir. Estevão, o primeiro a ser apedrejado pela fé. Por que aconteceu isso com ele? Porque ele falou a verdade. Ele morreu depois de um discurso de verdade. Em meio lá aos hipócritas, ele foi e falou tudo que tinha que ser falado. Por que eles não se entregavam? Eles eram os responsáveis pela crucificação de Jesus. Aí aconteceu isso. Vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não guardaste, foi o que ele disse. E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos aonde, gente? No céu. Olhe para mim, se você está aqui sendo perseguido, a única receita para você não ser reprovado é você olhar para onde? Para o céu. Eu sei que tem gente aqui sendo perseguida. Gente que chegou para você, talvez um namorado, e falou, olha, escolhe, tá? Ou eu ou a igreja. Acontece ou não acontece? O marido, escolhe. A esposa, escolhe. Nós já ouvimos casos pessoal, terríveis, de mães que chegam para as filhas, que pegaram firme com Deus, ao ponto de dizer, eu preferia você na boate do que na igreja. Pais que já falaram para os filhos, eu preferia você lá nas drogas do que agora na igreja. São as perseguições por meio da fé que muita gente passa. Mas se você diz, por que eu estou passando por isso? Talvez você estava até em conflito. Eu não entendo por que isso está acontecendo. Simplesmente é o efeito colateral de você ter se entregado e não tem problema nenhum. Agora o segredo é olhar para onde, pessoal? Porque se você ficar olhando para o lado, você vai sentir o golpe. Você vai sentir a dor da perseguição. A tua carne, ela vai querer naturalmente fugir dessa perseguição. Não, olha para o céu. Fala para Deus, ó Deus, o seu filho Jesus foi perseguido por nós, então isso aqui para mim não vai passar de uma leve e momentânea tribulação. Amém, gente? Por que eu falo isso? Porque o diabo usa isso para tirar muita gente da fé. Eu tenho familiares meus, que perderam contato conosco por causa da fé. Você acredita nisso? Eu tenho familiares que falaram assim, olha, o dia que você sair dessa igreja, e ainda falam, né? O dia que vocês saírem da obra, está amarrado em nome de Jesus, a gente volta a falar com vocês. Eu passo por isso na pele. E eu sei o que vocês passam. Agora, é olhar para onde? Para o céu. Porque o que Deus fez na minha vida, homem nenhum faz. A obra que Deus fez, homem nenhum faz. Então eu vou me importar com os outros, ao invés de me importar com a minha fé? Estevão estava lá, sendo apedrejado, mas olhando para onde? Para o céu, está aqui, ó, onde eu parei. Fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus, e Jesus que estava à direita de Deus, e disse, eis que vejo os céus abertos, e o Filho do homem que está em pé, à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam seus ouvidos, como quem diz, eu não quero ouvir essa oração, não quero ouvir você falando com Deus, e arremeteram unânimes contra ele, e expulsando-o da cidade, o apedrejavam. Assim foi Estevão, morreu apedrejado, mas vendo o céu. Amém, gente? O ingresso, eu diria que o ingresso ali, da entrada na Nova Jerusalém, no céu, foram as pedradas, mas ele foi salvo. Amém? Há quem possa dizer assim, mas eu não quero isso para mim. Puxa, pedrada, perseguição, não dá. Há quem não queira. Sim ou não, gente? Vai ser apedrejado do mesmo jeito. Vai ou não vai? Vai acontecer muito pior.
Porque se eu não me entrego para Deus, se a minha vida não tem meio termo, pessoal, desculpa lá, não tem. Ou a minha vida está na mão de Deus, ou está na mão de quem? Não tem jeito. Ou na mão de Deus ou na mão do diabo. Acã, conhece a história de Acã? Eu falei alguns domingos atrás. Ele escolheu ficar na mão do diabo. Sabe através do quê? Através do pecado. Porque enquanto a ordem de Deus era para não tocar em nada de Jericó, Deus iria dar muitas vitórias pela frente e disse: anátema essa cidade, não toque em nada. Acã viu lá a capa babilônica, viu lá os utensílios de ouro e de prata, cobiçou, escondeu debaixo da tenda, desobedeceu, pecou. O que aconteceu? Quando Deus mandou chegar até ele, Josué chegar até ele, e aí ele teve que confessar o pecado dele. O resultado foi esse, põe na tela aí, por favor. E todo o Israel fez o quê? O apedrejou e quem mais? E os queimaram a fogo depois de apedrejá-los. Ou seja, ele não quis se manter na obediência, foi apedrejado e queimado da mesma forma. Hoje isso não acontece instantaneamente. A pessoa que peca hoje, ela cai morta, fulminante na hora? Não, porque nós estamos na graça, ou seja, você tem a oportunidade de se arrepender, de se entregar, mas caso a pessoa não queira, não vai deixar de ser queimada quando? Amanhã. Em que lugar? Em que lugar, gente? No inferno. Então, são dois casos, dois tipos de pedradas. Pedradas por meio da fé, que valem a pena pela obra que Deus fez na nossa vida, ou não vale, gente? Ou se eu não quiser, amanhã o diabo vai me apedrejar. Amanhã o diabo vai fazer. Se eu não quiser me entregar, digamos que eu me canse, como aquele homem que andava com os discípulos chamado Demas. Falei também aqui alguns domingos atrás. Cansou de ser discípulo. Não, cansei. Digamos que eu me canse. Quero saber de igreja, nada. Quero saber de ser pastor. Cansei de ficar apanhando. Só faço bem para os outros, só tomo pedrada. Aí eu canso. E largo tudo, largo a fé. Não tem problema não. Amanhã o diabo vai fazer churrasquinho de mim lá no inferno. Ou não, gente. É o que ele vai fazer. Então eu quero deixar isso como reflexão para você. Quero que você entenda. Eu estou sendo perseguido. Não tem nada de anormal não. É o efeito colateral. O remédio curou Jesus. Então por ele, se ele foi perseguido, a gente também vai ser. Não tem problema não. Ele foi injustiçado, a gente também vai ser. Também não tem problema não. Vamos olhar para onde? Para o céu.